Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, meus amados, tudo bem? Como vocês estão vendo, eu não estou gravando do local de costume. Eu hoje estou em Fortaleza, estou aqui na casa do meu irmão e não podia, claro, deixar de gravar esse vídeo abençoado para abençoar a sua vida. Então vamos hoje estudar um pouco do Evangelho de Mateus. Hoje, capítulo 27, é um capítulo muito especial, porque nesse capítulo nós percebemos a consumação daquilo que Jesus veio fazer por nós. A grande prova de amor que Deus nos deu, que foi a vida do seu Filho, dada por nós, para nos livrar do pecado e para nos oferecer a vida eterna. Então, logo no início do capítulo 27 de Mateus, nós percebemos na leitura que os mestres da lei, os sacerdotes, eles tomaram a decisão de condenar Jesus. Logo de manhã cedo, né? Lembra que no capítulo anterior, no capítulo 26, Jesus havia sido preso no Jardim das Oliveiras? Aquele momento em que Pedro, inclusive, cortou a orelha de um soldado. Pois é, logo de madrugada houve o aparente julgamento, né? Porque foi um julgamento sumário, realmente não se deu oportunidade nenhuma de defesa. O julgamento de Jesus foi feito completamente de forma irregular. Naquela época, só quem poderia condenar à morte eram os romanos. Os judeus não poderiam condenar à morte, né? Mas, ainda assim, eles resolveram condenar. Como eles não poderiam, eles próprios, executarem a sentença de morte, eles procuraram a Pilatos, né? Pilatos era o prefeito, né? Uma espécie de governador naquela região. E, procurando Pilatos, eles entregaram Jesus e eles exigiram a crucificação de Jesus. Pilatos não entendeu e foi então promover um julgamento aos moldes romanos, né? Ele levou Jesus ao pretório e naquele momento ele questionou Jesus: olha, estão te acusando aí, né? Mas, poxa, o que foi que você fez finalmente? Se defenda, homem, né? E Jesus simplesmente não abriu a boca, não se defendeu. E por que ele não se defendeu? Ele não se defendeu porque ele estava ali para ser julgado, ele estava ali para ser condenado e ele estava ali para morrer. No entanto, aquele julgamento, aquela condenação e aquela morte não pertenciam a ele. Tudo isso foi feito por amor de nós, porque nós é que deveríamos ter sido julgados, nós é que deveríamos ter sido condenados e mortos. Mas não só temos vida hoje, como temos a vida eterna com Ele. Então, tudo isso só foi possível porque Ele se deu na cruz por nós. Pilatos, em certo momento, questionou, né, ao povo, enquanto o povo exigia a morte de Jesus, ele questionou: que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, né? E a multidão não estava disposta a dar qualquer resposta a Pilatos, não. A multidão simplesmente gritava: crucifica-o. E interessante que a mesma multidão que dizia crucifica-o foi a mesma multidão que um pouco tempo antes recebia Jesus jogando ramos no chão e jogando seus mantos no chão, né? Receberam Jesus com louvor. Então é importante nós percebermos essa atitude. Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, nós escutamos alguém falar de Jesus e o recebemos com louvor. Mas muitas vezes, quando nos deparamos com o discipulado, quando nós nos deparamos com o que Deus exige de nós para sermos seguidores de Jesus,
parece que nós temos muitas vezes a mesma atitude que o povo teve, né? De rejeição. Não, olha, essa área da minha vida não. Não, olha, esse comportamento que eu tenho, não, eu não quero salvação para esse comportamento. Eu prefiro viver com esse comportamento. Claro que nós que estamos buscando a palavra de Deus, nós temos nos esforçado, né, para cumprir esse discipulado, para cumprir realmente esse mandamento de seguirmos Jesus. E eu quero te dizer que, diferente daquele povo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. E a palavra de Deus me garante que a boa obra que Ele começou em você, Ele vai terminar. Amém? Então, diferente do que aconteceu com aquele povo que simplesmente rejeitou, e por conta da rejeição eles não tiveram a vida que você tem, pelo fato de você ser templo e habitação do Espírito Santo de Deus, você pode certamente contar, você pode certamente ter certeza de que viverá eternamente, porque o Senhor Jesus mora dentro de você e Ele vai te ajudar a vencer, Ele vai te ajudar certamente a fazer uma caminhada vitoriosa. Mas continuando, após esse momento de julgamento e condenação, Jesus foi encaminhado ao local onde se crucificavam, né? Chamado o lugar da caveira, né? O Gólgota. E naquele lugar Jesus foi crucificado. A crucificação era uma morte muito dolorosa. A crucificação era uma morte que causava muita dor e era uma morte muito lenta, né? Era uma mistura de tortura e execução, né? Então era algo muito doloroso realmente. Mas Ele esteve disposto a fazer isso por nós, né? Ele fez isso por nós. E no momento em que Ele era colocado à cruz, ofereceram a Ele vinho misturado com fel, né? Talvez você tenha se perguntado, mas poxa, o que tem a ver vinho misturado com fel? Né? Nós conhecemos o fel como um líquido que sai da bilis dos animais, né? Quem já viveu em fazenda sabe muito bem do que se trata fel, né? Quando se mata um animal, se abate um animal e vai tratar das vísceras, existe ali uma pequena bolsa presa ao fígado e lá tem um líquido. E aquele líquido, se ele for derramado nas vísceras, ele vai deixar todas as vísceras muito amargas. Mas esse fel que fala a palavra de Deus, alguns comentaristas dizem que não se tratava propriamente da bilis, né? Mas se tratava sim de ervas amargas. E por que vinho misturado com ervas amargas? Porque essa mistura, segundo alguns comentaristas, elas causariam uma espécie de anestesia, um entorpecimento do corpo, né? No momento que a pessoa era crucificada. Como era uma morte muito lenta, era a forma que algumas pessoas tinham de reduzir o sofrimento daquela pessoa que estava sendo crucificada. Mas é interessante que Jesus se recusou a beber dessa anestesia, né? Ele realmente pretendeu sofrer por cada um de nós. Ele não abriu mão realmente de receber em si a condenação que todos nós merecíamos. Então Ele trouxe sobre si as nossas dores. É isso que diz lá em Isaías 53, profetizando sobre esse momento. Ele diz: não havia sobre Ele qualquer formosura, e Ele carregou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. A iniquidade que estava sobre nós foi lançada sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava naquele momento em Jesus. E justamente por isso, justamente por conta de todos os pecados que estavam sobre Jesus, Ele também passou por um momento que muitos de nós não conseguem compreender. Jesus esteve com Deus durante toda a sua caminhada. Jesus é Deus. Mas houve um determinado momento na cruz em que Ele disse: Senhor, por que me abandonaste?
né? É um momento que nos causa muita compaixão de Jesus quando nós lemos. E por que finalmente Deus o abandonou nesse momento tão doloroso? Queridos, é importante nós percebermos que Deus não pode conviver com o pecado. Naquele momento, naquele exato momento, estava se consumando a profecia de Isaías e todos os pecados do passado, do presente e até do futuro estavam naquele momento sobre Jesus. E naquele momento Jesus precisaria enfrentar tudo aquilo só. Mas o fato é que Jesus também tem a natureza de Deus. Ele é homem e ele é o próprio Deus. E por isso ele conseguiu vencer tudo isso, por isso ele conseguiu vencer a morte, por isso ele conseguiu vencer o pecado e ele fez tudo isso por amor de você. Amém? No momento em que ele entregava o seu espírito, no momento em que ele morria na cruz, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo, a palavra nos diz. E o que quer dizer isso? Eu quero te lembrar acerca da história do povo de Deus e de Moisés. Deus mandou que Moisés fizesse um tabernáculo, e nesse tabernáculo haviam compartimentos. Dentro do compartimento mais santo, que era chamado Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. E o que separava o lugar santo do lugar santo dos santos era um véu. Então, naquele templo que foi feito, embora a Arca da Aliança não estivesse lá naquele momento, mas havia todos os compartimentos do templo. Então, era um grande véu que era colocado diante do lugar santíssimo, e naquele momento o véu se rasgou de cima até abaixo. Interessante que não foi de baixo para cima, ou seja, não foi alguém que estava lá embaixo que rasgou o véu. Não, é dito dessa forma para que nós possamos perceber que foi uma obra sobrenatural também. O véu se rasgou lá de cima, do local mais alto, até o lugar mais baixo. E isso tudo, queridos, para que você possa perceber que não é necessário nenhum tipo de intermediário entre você e Deus. Só Jesus pode intermediar a nossa conversa com Deus, o nosso convívio com Deus. E Jesus abriu a sala do trono para que você pudesse conversar com o Pai. Por isso é tão importante o teu momento de oração, por isso é tão importante o momento que você está lendo a palavra. Porque antigamente era necessário um sacerdote para fazer isso, hoje não. Hoje você pode fazer pessoalmente, onde você estiver, porque já não é mais um lugar no espaço, mas é um lugar no teu coração. Então você tem um lugar no teu coração que é chamado a sala do trono, que é chamado o átrio do Senhor. Então, nesse lugar, procura todos os dias encontrar com Deus. Nesse lugar, procura todos os dias conversar com Deus, porque Jesus deu a própria vida para que você tenha a oportunidade de fazer isso. Jesus, quando deu a sua vida, o véu se rasgou de cima a baixo, para que nesse véu não houvesse mais nenhum tipo de barreira entre você e Deus. Amém? Finalmente, para que nós possamos até dar continuidade no capítulo, no próximo capítulo, 28, que é o último capítulo do Evangelho de Mateus, eu preciso também deixar claro para você o que aconteceu depois que Jesus morreu. Porque depois que ele morreu, um dos seus discípulos, e era um discípulo secreto, José de Arimateia, ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus para sepultar esse corpo. E ele levou o corpo de Jesus a um sepulcro que foi cavado na rocha, um sepulcro que pertencia a José de Arimateia. Lá foi colocado o corpo de Jesus. E interessante, o que eu quero destacar é justamente isso. Aquelas pessoas que condenaram Jesus, eles foram também a Pilatos e eles disseram: olha, Pilatos, é importante que você coloque um destacamento diante desse sepulcro, porque enquanto ele esteve vivo, ele disse que ele iria ressuscitar dos mortos. Então, se os discípulos dele roubarem o corpo e saírem por aí dizendo que ele ressuscitou, o engano será pior
do que o primeiro. Interessante, eles pediram a Pilatos que colocasse um destacamento diante do sepulcro. Eles pediram inclusive que o sepulcro fosse selado. Selar algo era amarrar totalmente aquele lugar, colocar, se fosse nos dias de hoje, colocar cadeados, né, no lugar, né, e ainda colocar vigias lá na frente daquele sepulcro. Né? Foi isso que foi feito realmente. Mas apesar de tudo isso, ele ressuscitou. Apesar de tudo isso, ele ascendeu. Ele realmente venceu a morte. Ele realmente se fez vida. Apesar de ter se feito morte um pouco antes, a vida de Deus estava em Jesus. E ele ressuscitou. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E no próximo vídeo, nós conversaremos um pouco mais sobre essa ressurreição. Amém? Não perca o próximo vídeo. Vai ser muito importante você perceber esse momento de vitória que Jesus teve por você, por mim e por todos. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.